Jó, capítulo 5. Chama agora. Há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora, e até dentre os espinhos a tira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra, e envia água sobre os campos. Para pôr aos abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. Porém ao necessitado livra da espada, e da boca deles, e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga. Ele fere, e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade, como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o, e medita nisso para teu bem. Jó capítulo 6. Então Jó respondeu, dizendo: Oh, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão, e me acabasse. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força, para que eu espere? Ou qual é o meu fim, para que tenha ainda paciência? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne?
Está em mim a minha ajuda, ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam. Que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles. Ficam envergonhados por terem confiado, e chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Acaso disse eu, dai-me ou oferecei-me presentes de vossos bens, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redimi-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Oh, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa repreensão? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão, e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua, ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Jó capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do assalariado? Como o servo que suspira pela sombra, e como o assalariado que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó, a minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se, sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia, então me espantas com sonhos, e com visões me assombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação, e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o engrandeças, e ponhas nele o teu coração? E cada manhã o visites, e cada momento o proves. Até quando não apartarás de mim, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais.